Antes de seguirmos para o episódio de hoje, temos um aviso. No episódio anterior do programa Base Ambiental, o tema abordado foi referente à sustentabilidade, destacando os tópicos veganismo e consumo consciente. Hoje, o episódio também tem como tema sustentabilidade. Porém, a discussão será sobre educação ambiental e relações internacionais. Dessa maneira, o programa Base Ambiental tem como trazer discussões sobre o tema com diferentes enfoques e perspectivas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez para um episódio do Base Ambiental, que é uma iniciativa da Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrados. Um apoio da Rádio Frida Rock, uma rádio empoderada, e o Estúdio Hope, produção é uma arte. Hoje a gente segue com mais um episódio sobre sustentabilidade, para apresentarmos outro ponto de vista. Um dos pontos de vista apresentado primeiro foi com o Márcio Link, que trouxe para nós um ponto de vista bem interessante do ponto de vista do consumo, um ponto de vista vegano. E hoje a gente trouxe aqui a professora Maria Inês Pacheco, que é graduada em Pedagogia pela Universidade de Vale dos Sinos, Unicinos, pós-graduada em Orientação Educacional, Supervisão Escolar pelo Centro Educacional La Salle, tem uma larga experiência na área socioambiental, com ênfase em ecopedagogia, pedagogia social, pedagogia sistêmica, cultura religiosa e diversidade. Conservação dos recursos naturais, educação ambiental, defesa de recursos hídricos, impactos ambientais e redução dos danos sociais e naturais, atuando como coach, consteladora familiar e orientadora profissional educacional. Articuladora também do projeto ambiental Arroio Araçá, nosso Rio Guri e Canoas. E também, contraponto, a gente trouxe novamente o Gabriel Gomes Constantino, que estuda relações internacionais pela URGS e participa de vários projetos sociais voltados para a educação, assim como é membro do Coletivo 21. A gente achou muito interessante trazer como contraponto uma pessoa com grande experiência em sustentabilidade e uma pessoa que está, digamos, iniciando na trilha, mas tem muito interesse no futuro que a sustentabilidade pode trazer. Então, quero dar boas-vindas, uma boa tarde e obrigado por estarem aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado. Sempre importante trazer pessoas que são extremamente significativas para o trabalho ambiental que se faz não só no município de Canoas, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul e hoje em dia cada vez mais no país. Inês. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, o Luciano já parceirão, né, Luciano? E o Gabriel, que a gente já começou um rico de uns papos, né? Sim. E essa questão é muito importante da gente realmente compartilhar, da gente debater, né? Sempre trazer enfoque aí da sustentabilidade em qualquer área, né? E Gabriel? Também agradecer o convite, é uma baita oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A primeira vez que eu conheço a professora Maria Inês Pacheco. Já tínhamos conversado anteriormente, mas tudo online, né? Por causa da questão da pandemia, do isolamento. E também muito contente de estar aqui novamente, mais um episódio do Base Ambiental. Obrigadão pelo convite, Luciano. Tá bom, gente. Então a gente teve já um episódio que iniciou sobre sustentabilidade e dentro do ponto de vista de vocês, assim, de uma forma bem simples, assim, o que é sustentabilidade? Como é que o ser humano pode se encaminhar para entender isso? A sustentabilidade sempre parece que está chamando para um enfoque econômico, né? Questão de sustentar, né? E desde que começou, então, as questões das conferências, né? Das conferências mundiais do meio ambiente, o enfoque passou a ser também socioambiental, porque não deixa de ser econômico, né? Mas principalmente de que forma que nós estamos conduzindo esse mundo aí hoje, né, para entregar para a próxima geração. Se há sustentabilidade nas nossas ações, nas nossas escolhas, né, para que a gente realmente entregue um mundo que se possa conviver, que se possa viver e que se possa também aproveitar,
né, de uma forma saudável. Então, essa sustentabilidade no enfoque socioambiental é o que eu trago muito pela minha formação de educação, né, que é a questão da educação ambiental, que já é bem mais ampla, por isso que a ecopedagogia abraça todos estes enfoques, para podermos, então, enquanto educação, olhar sobre todos esses pontos de vista, que está sendo bem legal pela SAVE trazer, assim, esses vários olhares, né. A ideia desse programa, né, eu friso quase todos os episódios, a ideia é tentar as pessoas entenderem isso. De uma forma, às vezes a informação não chega. A gente conversou em alguns episódios aqui, e a conclusão bem legal, assim, um resumo assim, da ópera é o seguinte: mais informação, educação, que esses são os caminhos que a gente vai conseguir difundir as coisas. Então, trazendo gente como a gente. Agora eu vou trazer o Gabriel, é um cara que tem segundo grau, está fazendo faculdade. Claro, para mim é um cara fora da curva, mas é uma pessoa que as pessoas conseguem se identificar mais. Às vezes as pessoas se identificam com nós. E a ideia de estar trazendo o pessoal da academia e trazendo pessoas comuns, que a gente trouxe no episódio, a gente trouxe o Walter juntamente com o Gustavo, um biólogo que é um ambientalista coração extremo. Então as coisas afloram e eu acho que ficam mais fáceis de chegar ao grande público, que é o grande objetivo desse programa, e principalmente essa primeira temporada que te nomeou de conceitos, para a gente entender o mínimo. É engraçado, a gente planejou ele com 12 episódios e estamos falando em 20 episódios já na primeira temporada. Haja produção. Gabriel, me fala o teu ponto de vista. Eu tenho uma visão semelhante à da professora Maria Inês Pacheco, com relação de que vem dessa questão de sustentabilidade, de se sustentar. O modelo que a gente vive, o modo de como nós nos relacionamos, ele é sustentável, acho que é uma questão a se refletir. E nesse sentido, refletir porque a gente vê, e é pré-concebido, todos nós sabemos que do jeito que as coisas estão se encaminhando, não podem continuar, porque a gente está vendo agora com a questão das mudanças climáticas, de que uma mudança de 1, 2 graus, ela ocasiona vários impactos no planeta. Então a gente sabe que esse modelo, como nós estávamos vivendo, as gerações passadas e até as atuais, porque a gente continua perpetuando esse modelo, né? Agora está em fase de transição, eu acredito, está modificando isso. Então a sustentabilidade é nessa questão de pensar um modelo que se sustente e que gere oportunidades e se desdobre em possibilidades também para as novas gerações, da mesma forma como as anteriores tiveram, né? Tem a mesma qualidade de vida, um meio ambiente equilibrado, e a questão de qualidade ambiental, no sentido de qualidade do ar, hídrica, enfim, nesse sentido que eu acredito seja o conceito de sustentabilidade, assim, numa forma meio breve e sem articular grandes conhecimentos profundos sobre isso. Uma coisa legal na educação é que a gente fala em neologismos, né? Vão surgindo novos termos, novas formas de falar. E dentro dessa crise contemporânea, que acabou sendo a questão ambiental, né? A questão ambiental está dentro da crise contemporânea lá. Os nossos antepassados não tinham esse tipo de crise. Não, né? Não tinha entendimento, né? Não, e nem existia, né? Porque veio a partir da indústria, da industrialização, toda uma questão aí que foi surgindo a tecnologia, que veio surgindo esses problemas que nós estamos convivendo, né? Então vão surgindo novos termos e novas formas de encarar a vida. E a sustentabilidade é no sentido de cuidar da vida. É um cuidado necessário do que a gente está fazendo com os recursos naturais que estão aí, né? Que antes não havia, antes tirar uma árvore antigamente não causava um impacto, né, Gabriel, que nem tu trouxe, não causava um impacto que hoje causa. Porque hoje realmente nós temos uma máquina que engole milhares de árvores em um só momento, enquanto que antes era uma serrinha que ali tirar aquela árvore com a dificuldade. Então, realmente é um outro momento que criou uma crise que precisamos olhar para isso, porque nós estamos, eu sempre digo, a gente está no século XXI, nós não estamos mais naqueles séculos lá passados com os recursos que tínhamos, com o entendimento, conhecimento, que temos mais conhecimento, então nós devemos errar menos também, né? Porque a gente precisa estar realmente compartilhando. E aí temos aí outras estratégias, várias estratégias aí.
A gente conversou muito aqui, né, eu e o Link, sobre isso, e ele trouxe deixou muito forte assim, o entendimento do consumo e como o consumo estava impactando nisso. E produção e consumo, né? Produção e consumo em excesso. Mas, na verdade, uma produção maior do que se necessita. Por exemplo, a gente falou em produção de leguminosas e verduras para abastecer carne, que não vai para todo mundo. Então, uma grande produção de soja, por exemplo, e para alimentar gado, que não vai para todo mundo. Esse foi um bom ponto de vista. Eu penso muito assim, eu queria ouvir de você sobre como é que a gente pode enxergar a sustentabilidade através da educação como ponto de mudança. Eu acredito que a educação é um ponto de mudança. A gente acabou ao longo dos programas entendendo isso, que a compreensão, a informação e o estudo, a educação é um agente transformador. Eu queria entender, queria que vocês mostrassem isso para nós, né? Como fazer as pessoas entender a importância da sustentabilidade do ponto de vista social e qual o impacto real desse crescimento social, desenvolvimento social dentro da estrutura do meio ambiente hoje e dentro do conceito de sustentabilidade. Eu queria ouvir o ponto de vocês, mostrar o ponto de vocês, aquilo que eu digo, para trazer as coisas para as pessoas começarem a refletir sobre. E são muitas estratégias que são possíveis, né? Porque a educação, ela é muito ampla. Existe a educação formal, que eu já não estou mais na educação formal, né? Já me aposentei. Então, eu trabalho na educação informal, que isso aqui já é, né, uma forma de educação. Informação é importante, né? E, então, depende muito do local onde a gente está. A gente é um elemento de multiplicação. Nós somos multiplicadores, né? Então, são as ONGs, são as empresas são muito importantes. Um exemplo, que até agora há pouco eu vi agora, olhando no Facebook, uma empresa cooperativa de reciclagem compartilhou várias embalagens que não tem como aproveitar aquele material. Então, existe muito daquilo que a gente compra e utiliza que nós não vamos botar lá nos reciclados, mas não vão poder ser aproveitados, vai ir lá para o lixão igual. Por causa que aquela embalagem não tem como aproveitar. Então, olha o que trabalho grande de educação ambiental é possível fazer a partir deste levantamento que uma cooperativa de reciclagem faz do que está indo de forma negativa para o ambiente, né? E aí, responsabilidade tem essas empresas cujos produtos estão vindo com essas embalagens. Então, um exemplo. Por isso que eu digo, a educação ela é muito ampla, ela pode ser feita de muitas formas. Eu tenho que aprender que determinados produtos eu não devo comprar, eu não devo utilizar, né? Isso é a minha responsabilidade como cidadã. E aí, isso é informação. E eu só sei disso porque está sendo informado que aquela embalagem não é uma embalagem produtiva, não é uma embalagem positiva para o ambiente, né? Não é sustentável utilizar aquele produto. Então, é muitas responsabilidades juntas, é a corresponsabilidade. Cada um de nós, no seu lugar, faz com que aconteça de forma positiva o andamento da sociedade para que a gente seja sustentável. Então, esse é um exemplo, né? Deixar para o Gabriel. Eu concordo, eu acho que a educação tem um papel, como tu afirmou anteriormente, tem um papel muito importante na questão ambiental e na questão de educação ambiental e também nessa disseminação do conceito de sustentabilidade, né, para as pessoas entenderem o que é sustentabilidade e aplicarem isso nas suas vidas. E eu acho que através, por exemplo, de projetos educacionais que eu já participei, por exemplo, que a gente vai nas escolas conversar, dar aulas, e um desses projetos é o Gizmoon Back in School, o BIS, e a gente tem os comitês voltado de aulas para relações internacionais, depois a gente faz uma simulação em escolas públicas da região metropolitana, e um dos comitês é o ANUMA, né? É a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e nesse comitê, muitas vezes a gente vai lá debater sobre... por exemplo, questões mais amplas de desenvolvimento sustentável, como que a gente pode
pensar a questão do desenvolvimentismo relacionado à questão dos recursos naturais e tudo mais, e muitas vezes a gente vê, como a professora Marina Pacheco falou, a questão de não ter acesso a informações, né? Então, por exemplo, quando a gente vai dar aula, a gente percebe dúvidas, é muito dos jovens não terem as informações necessárias no seu contexto social para enxergar a importância daquilo. Às vezes a gente trata, e isso acaba sendo uma questão de bolha, enxergando como algo muito relevante, como algo já pré-concebido, mas acho que tem muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas através da educação ambiental, de práticas que levem a questão da sustentabilidade para dentro das escolas, e não só para dentro das escolas, mas também na educação informal, né? Levar, por exemplo, programas de televisão, mudanças de hábitos, pessoas conhecidas, influenciadoras, mudarem seus hábitos e influenciarem as outras, para que as pessoas começam a entender realmente que a sustentabilidade é algo que está na vida de todo mundo, e todo mundo pode ter um papel nisso, né? A gente pode pensar o global e agir localmente, né? Exatamente. Pegar, agir no nosso contexto através dessas práticas, mudar a questão dos hábitos de comprar, por exemplo, de empresas que fazem teste em animais, comprar de empresas que fazem, prejudicam o meio ambiente, e também atuar ali junto com as outras pessoas, disseminando essas práticas, porque acaba uma pessoa na casa mudando seus hábitos, acaba mudando de todos os outros, né? Lá em casa minha irmã virou vegetariana e a gente reduziu muito o consumo de carne lá em casa por causa disso. Então, uma mudança de hábito dela ocasionou um impacto na nossa vivência de todos. Isso aí. É a relação da sustentabilidade com a vida saudável. É verdade. O que é saudável para nós, né, atualmente? Porque realmente a própria questão da alimentação mudou muito nesses últimos 30, 40 anos, né? E isso que ainda não se entende no impacto. A questão toda que eu gosto de levantar sobre o sustentável, a sustentabilidade é assim. Por quê? A ideia das pessoas entenderem o porquê. O porquê que eu tenho que pegar e economizar água. Vai faltar água? Não, mas a água não vai faltar. Não, vai faltar água potável. Hoje ainda conversei água com qualidade. Água que tu possa beber, porque não adianta tu tomar água lá que tu não vai poder usar. Já tá faltando, porque se a gente já tá comprando água em garrafas plásticas, né, é porque não está mais aquela água tão saudável ali na minha torneira. Ainda assim, eu digo, às vezes a gente compra água mineral, acha que a água tá boa, acha que é qualidade. Não está. Não, a própria questão de tu deixar uma garrafa aí, talvez pegando até um sol e tu não sabe, aí o que já aconteceu com aquela água quando... Deixa dentro do carro uma garrafa com água, não tem nada saudável, né? Isso aí. Aí nós temos também que o Gabriel, que é lá das relações internacionais, que eu acho muito legal também vir com esse olhar, né? Que às vezes a gente tem que olhar o global também do que está dando certo nos outros locais. O que os outros locais estão fazendo lá fora, né? Para a gente poder também fazer, não é copiar. Copiar o que é bom, é sempre bom copiar, né? É verdade. E aí nós temos, então, a questão da ONU, né? A ONU veio com toda essa questão das conferências e hoje os objetivos sustentáveis, que muita gente, falando em informação, né, muita gente não conhece, não sabe do que a gente está falando. E a gente costuma falar em sigla ainda ODS. Que é isso, tal de ODS, né? ODS. Isso me preocupa bastante, sabe? Na academia a gente tem visto bastante isso. Muito, muito, muito. Mas tu vai falar dentro de algum município que é o principal, que tem dinheiro, comentamos que eu devo ter um programa, a gente deve fazer um programa sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para abrir esse entendimento. Então, provavelmente vou chamar o professor Inês, mas algumas pessoas da área para as pessoas entenderem isso. Porque se fala aqui, o que é isso? E por que isso? A grande questão é o porquê. A ideia é a gente estar aqui para as pessoas, tentar transformar isso para as pessoas entenderem. Então, a gente conversou aqui, em alguns programas foi citado as ODS justamente por isso. As pessoas não entendem o porquê que necessita ser sustentável. Claro, uma pessoa que chegou agora nesse século, que a gente brinca, o pessoal que tem 20 anos, pouco menos, chegou agora nesse século, já chega apavorado, mas o que está acontecendo? Vai faltar água. Vai faltar água porque a água não vai ter água para beber, não vai ter água para tomar banho, porque as águas não chegam nos lugares, porque a gente tem pouca permeabilidade, porque as cidades não estão sendo planejadas. Esse trabalho com o objetivo de desenvolvimento sustentável para 2030 e mal se fala no país em 2021, quase 2022. Em contagem regressiva nós estamos. Contagem regressiva. Com dinheiro, eu tenho participado de alguns eventos que eu tenho visto que tem dinheiro para ser injetado nas
cidades. E as cidades não têm projetos. E isso é uma tristeza, porque nós estamos falando em agenda desde 92, né? Quando a Eco aconteceu. Desde 92. Que a gente estava aqui no Brasil, aconteceu para mim foi um grande acontecimento, porque veio para o Brasil e daqui saiu, e desta conferência especial saiu muita proposição. Já vão ser 30 anos, já vai ser. Sim, quase muitas 30 estratégias. anos, e a gente teve que retomar isso enquanto mundo, né? Para botar ali em 15 anos, porque se em 30 a gente está assim, imagina daqui, né? E cada vez o tempo é mais As previsões urgente. são terríveis, né? É mais urgente. É verdade. Porque é muito rápido. Deixa eu colocar uma coisa, Inês, tu falou muito que tem muitas empresas, eu coloquei isso aqui, apesar de um ponto de vista, às vezes, bater por causa do consumo e o porquê que as empresas estão fazendo isso, pensando em sustentabilidade, ponto que eu acabo trazendo sempre. Eu acredito que vai ter mais 1 ou 2 programas sobre sustentabilidade para trazer outra visão. Eu estou mantendo a mesma linha de perguntas para ver o... Então, assim, a gente tem entendido que sustentabilidade hoje é necessário, mas a gente tem uma visão ambientalista. E ela está sendo vendida como um produto. Banco, mídia, alguns canais de TV que a gente nunca sabe se realmente... Eu que sou muito desconfiado ainda, então, assim, realmente... pode ser um grande projeto para melhorar o mundo, melhorar para quem fica. Então, assim, é um produto, não? Qual é a visão de vocês em relação a isso, desse ponto de vista? Ó, voltando lá para os anos 90, nós estávamos bastante ligados à questão da ISO, né? Ah, com certeza. As empresas que tivessem, que viessem para essa proposta, ganhavam a ISO, aquela coisa toda, e era ISO cada vez com um número maior e a coisa cada vez acontecendo menos, né? Então, realmente, eu penso, né, de uma forma muito emocional também, vamos dizer assim. Eu acho que isso é uma necessidade que as pessoas têm de olhar para um todo e não para um objetivo exclusivo, assim, para ganho econômico, para fazer a minha empresa ganhar um prêmio, para eu ganhar um prêmio. Não, isso é muito maior. Né? Concordo. A questão da sustentabilidade é muito maior. É nós nos enxergar mesmo como irmãos, como filhos coletivo de um mundo, que esse mundo é nosso, é a cidadania planetária. Né? Então, quando eu penso que eu estou ali trabalhando com o Projeto Arroio-Araçá, que é uma proposta de 17 anos atrás, que é de conhecimento do seu local, né, da sua água, da sua natureza, da sua geografia, da sua história, interdisciplinarmente, é porque, na real, eu trabalho muito com sensibilização. Penso eu que a gente precisa sensibilizar as pessoas. As pessoas precisam se sensibilizar para que esse mundo, eu estou aqui de passagem. Aí eu vou dizer que eu trabalho também na parte espiritual também, né? Também trabalho fazendo cartilhas, né? Trabalho para uma federação afro-umbandista, espiritualista. Faço cartilhas para sensibilizar também os irmãos daquela linha com a qual eu trabalho, porque a gente precisa enxergar-se como passageiro deste mundo e que eu não tenho o direito de destruir esse mundo. Que eu ganhei ele para estar vivendo bem aqui e para que seja sustentável para mim e para os demais. Então, eu penso muito nisso, né, Luciano? Não enxergo como algo para ganhar um prêmio, para ganhar... Às vezes acontece, né, da empresa ganhar um prêmio, da empresa ganhar um título, né? Acontece, porque é legal ser reconhecido o trabalho. Agora, o que importa é que estamos todos juntos precisando cuidar. Quando o astronauta lá, nos anos 60, né, saiu da nave e mostrou essa nave que é o planeta Terra... né? Ali começou uma sensibilização, né? Ali nós mostramos, nós somos todos um. E o que acontecer ali de uma forma, né, tão negativa, tão explosiva, isso começou realmente a ser visto depois das guerras, né? Que a gente realmente se enxergue como irmãos cidadãos de um planeta e únicos. Aquela coisa de botar fora. Eu não posso botar fora, isso aqui tudo é nosso. Tudo é nosso. Tudo dentro. Uhum. É uma boa ótica, né? Essa percepção de fazer parte de um todo. É uma coisa muito fora do ser humano, né? O ser humano tem essa grande falha de compreensão. A história do ego e do eco. É eu e o meio ambiente. É isso que a gente tenta trazer aqui. Essa percepção. A ideia dessa mudança.
desse crescimento, desse envolvimento. Sempre quando bolou esse programa, não tem como. É aquela história, né, que nem eu falo do resíduo. Para trabalhar com resíduo, não dá grana. Mas funciona, tu tem que fazer. Alguém tem que fazer. Como é que diz uma música do Fernando Moore, né? It's a dirty job, but someone gotta do it. É um serviço sujo, mas alguém tem que fazer. É o que eu penso, isso. A gente se não fizer, como é que vai ser? Não existe não fazer. É que a gente não valoriza, né? É que não existe se não não fazer. fizer, quando eles não estão recolhendo os lixos. Então, Porto Alegre agora... O que acontece? É um caos. A greve. Então, assim, a gente tem que entender isso e tem que entender que faz parte. Sensibilização, acho que é a palavra de hoje. Eu tenho refletido muito. A gente está juntando com esse agregado dos programas, assim, o que a gente tem que levar adiante, entendeu? Então, assim, a informação tem que chegar, tu tem que entender uma educação, tu tem que ter participação e estar sensível a isso. Entender que sozinho não vai... Não conseguir. Com certeza. E a pandemia, eu acho que nesse sentido, apesar de todas as coisas ruins que ela trouxe, também as pessoas passaram a olhar de uma outra forma para o seu modo de viver, né? Porque todo mundo acabou ficando muito preso, isolado nas suas casas e acabou vendo que aquele modo de vida não era muito saudável, né? Então, por exemplo, não ter um verde, não ter uma planta, muita gente agora tá tendo um boom de floriculturas, um boom de pessoas comprando plantas, fazendo hortas em casa e pensando num outro modo de viver, porque as pessoas estão cansadas de viver, por exemplo, naquele modo de que era aceitável, né? Até tem um poema sobre isso, de que a gente se acostuma, por exemplo, a viver num prédio virado para os fundos e sem vista para o muro, acostumado a viver dessa forma, e agora tá se vendo de uma forma totalmente diferente, né? Porque agora a questão dos parques, as pessoas indo de volta aos parques, por exemplo, Sentindo falta dos parques. Com certeza. Né? Outro dia eu passei ali na frente do Parque de Jardim Atlântico e tava cheio de gente, era final de semana, acho que era sábado. Era sábado, dia 19, e tava cheio de gente, e era uma coisa que fazia muito tempo que eu não via acontecer, assim, um parque com bastante pessoas dentro, pessoas ali convivendo naquele espaço público. Então acho que essa questão de comoção, a pandemia, de certa forma, as pessoas estarem isoladas em casa e tendo toda a questão de saúde mental, acabaram enxergando outras formas, que é necessário buscar outras formas de viver, né? Até tem pessoas voltando pro interior agora, né? Voltando pro campo, porque estão pensando numa outra forma de viver e de estar no seu local, estar na sua residência, estar na terra. Tu acha então que esse momento que a gente está vivendo está trazendo essa noção maior para as pessoas? A gente já viu que empresas, sim, algumas indústrias, sim. Está nos provocando, né? Está nos provocando. Tá, e aí eu pergunto, né? E os governos? E a visão de vocês em relação aos governos, em relação a isso tudo? Se a gente já está notando, pelo menos, eu tenho que fazer um papel até de advogado do diabo aqui, né? O ser humano faz as coisas, mas esquece rápido. Talvez porque a vida seja fugaz aqui, né? Nesse plano. Falando sobre espiritualidade, né? Sou um estudioso, mas não sou alguém que acredita tanto. Mas sabendo que esse plano aqui é rápido, é fugaz, vamos olhar, 70 anos não é nada numa vida. 70 anos piscou, já foi embora. 70 anos, 100 anos. Mas a gente entende que as pessoas, neste momento, sofreram um momento de transformação, porque teve muita perda. Tá? Mas ainda dentro do enfoque da sustentabilidade. Estamos entendendo de verdade isso? Eu entendi do ponto de vista de vocês, que é bem legal, né? Pensando em alguns nichos, que as pessoas estão começando a entender que as coisas não vão durar para sempre. Gente, a Inês trouxe um bom ponto de vista de algumas empresas, algumas indústrias que estão notando que isso é um jeito de se reinventar e sobreviver para poder viver para sempre. Mas o que vocês sentem dos governos? A minha impressão é que o pessoal não está na mesma vibe. E quando eu falo governo, eu não falo como adoram dizer, e a gente caracteriza aqui no programa que não. Apesar de muita gente achar que se pensar no todo é um pensamento esquerdista, eu não vejo, eu vejo como sobrevivência. Sendo muito técnico, muito cirúrgico, muito preciso. Precisamos hoje a gente se abraça e vive e sobrevive,
ou vou trabalhar só para mim, vou durar e acabou a minha existência. Mas a gente tem um ponto de vista dos governos, na minha ótica, até alguns até estão tentando, estão fazendo uma boa gestão de crise nesse tempo de pandemia, mas a pandemia é uma coisa que está indo para o controle agora, e o meio ambiente não é uma coisa que está indo para o controle. Nós falamos em 2030, nós estamos em 2021 e o troço está feio, a gente não fala em ODS, entendeu? Eu fui numa apresentação no município aqui perto, faz algum tempo, já citei também aqui em programas, uma reunião, e aí tinha dinheiro a dar com pau para fazer os projetos para introduzir o ODS, e era para os municípios, foi a IBM que fez, né, a Associação Brasileira de Municípios, e não apresentaram nada. Nenhum. Os caras falando em 500 milhões em desenvolvimento. 500 milhões de euros a perder de vista. Eu digo, não, né? Não pode. Então, como é que vocês enxergam essa sensibilidade dos governos, dos governantes do Estado, no sentido de município, Estado, país, para ter essa percepção de sustentabilidade? Eu tenho para mim, talvez eu esteja sendo inocente como nunca sou, né, que é desconhecimento. Literalmente, eu estou batendo nessa tecla agora, né, na ideia, no conceito do base ambiental para isso. Que as pessoas enxerguem e entendam que, seguinte, não tem como comprar, não tem água se não tiver, não adianta jogar um monte de dinheiro na água que não vai melhorar a água. Essas coisas. Que é bom comprar carne, mas se a carne tiver um preço inacessível, tu não vai ter o que comer, porque os vegetais só vão para carne e por aí vai. Então, sem mais delongas, assim, gostaria que vocês falassem qual é a opinião de vocês sobre isso, do ponto de vista governamental. Vamos falar então de responsabilidade, né? Simples. Cada um no seu local tem a sua responsabilidade, né? Mas também há interesses. Então existe uma Nada mais humano, né? um contraponto também aí. Que tipo de interesse eu tenho, que tipo de olhar eu tenho de vida, de coletividade, para assumir a minha responsabilidade. Se nós chegamos no século XXI com governos fazendo conferências, participando de conferências e fazendo com que a gente olhasse para essa questão socioambiental, é porque tem gente que faz. Né? Excelente ponto de vista. Os governos fizeram, se encontram, são chefes de governo que se encontram, que assinam lá os tratados, que fazem, acontece, mas nós também estamos no mundo líquido. Vou falar do Bauman agora, mundo líquido, né? É muita informação, é muita coisa, tu pega aqui, cai, tu pega aqui, cai, tu pega aqui, cai. Vamos falar sobre isso. Nós colocamos um ponto de vista aqui sobre informação, acho que tem um programa com o Gustavo, um biólogo, e é interessante, né? O Gustavo Abael Silva. Uhum. E que é muita informação que aí eu não sei se aí entra, né? Grandes teorias de conspiração ou não, é que aquele monte de informação tapa o que realmente importa. Parece que assim, tem tudo isso aqui e aí tá escondido no meio. O que importa de verdade? E quando chega pra gente aqui, que somos a ponta, que somos o povo, né? A gente realmente fica muitas vezes de mãos atadas, porque tu coloca no voto ali a solução. Né? E muita esperança, né? Muita esperança. E agora, então, com a pandemia, que a gente não consegue se reunir e participar, que é tudo feito online, e às vezes a própria questão online, às vezes uma conferência, uma assembleia, alguma coisa, cheio de entraves para funcionar. Então, realmente, nós estamos... É uma questão muito confusa nisso tudo, né? Mas penso eu que é isso que a gente precisa chamar para responsabilidade. Então, eu como educadora, como professora, vou ali cutuco, faço o meu trabalho junto com a comunidade que também quer e que se reúne e que faz acontecer, né? Então, assim, indo para um ponto bem prático, assim, o projeto Arroio Araçá, em 17 anos, conseguiu mudar o enfoque de que esse fechar arroios dentro da cidade não é algo mais sustentável, né? Sendo que
pouco tempo atrás nós chamava ele de valão e a população, acreditando que aquilo era um valão, queria fechar. Então aí o governo fecha. Fecha porque dá voto. Entende? Porque realmente estou indo ao encontro daquilo ali. Só que tudo que tem por trás disso é falta de informação, né? Tanto de um lado quanto de outro, né? Tanto o governo também está desinformado no momento que está fazendo um trabalho assim. Hoje a gente sabe que lá fora estão abrindo os arroios que estão fechados. Pra poder ver como tá. Tal é aonde que lá naquele governo se deu conta de que isso não é sustentável mais, né? Ficar fechando. Daqui a pouco nós estamos fechando os rios. Então, começar a fechar rio também, né? Porque não Calmando dá. tudo. Então, vindo ao encontro, né? Do que é o ponto nascente, vamos falar da nascente. Se eu tenho uma nascente que não está sendo cuidada, ela vai atingir o arroio, que vai atingir o rio, que vai atingir o A mar. gente tem uma brincadeira aqui, né? Que acaba tudo em água. Parece que todo mundo sabe que eu sou especialista em água. Não, eu estou falando de mundo líquido, né? Eu estou falando de mundo líquido. Não, aqui tá ficando praxe, sabe? Tá ficando praxe. Né? A gente entra em água de novo. É difícil. Talvez. É que ela é. Nós somos água, né? Nós somos água. Então, ela é base de vida, de sustentabilidade. Ela é base. Sem água não há vida. É interessante isso, né? Talvez seja o grande resumo dessa temporada, ou o grande resumo da vida, a água, né? Daqui, eu me lembro, a gente estava aqui, né? Parece que eu tô puxando a brasa de uma lâmpada, nem foi eu que falei hoje. Tu, Gabriel, o que tu acha disso que a gente tá conversando? Eu acho que, nesse sentido, assim, como que os governos enxergam a questão do meio ambiente, eu acho que vai muito também da falta de responsabilidade também deles. Talvez eu tenha que fazer um programa trazer uns 3, 4 caras. É verdade, acho que é bom. Para falar sobre isso. Para ver. Ver o governo falando sobre Não, o sustentabilidade. governo que eu digo, não o cara na linha de frente só. Vários partidos, talvez seja um ponto de vista bem interessante. Com certeza. Talvez não possa ser aqui, né? Porque daí eles vão, aí vão começar a brigar, porque todos vão querer vir, né? É verdade. O outro trouxe fulano aqui, não vai me chamar. Isso é a política. Hein? É verdade, Isso é a política. Mas eu acho que é interessante a ideia da sequência desse programa de sustentabilidade, que na verdade era um programa só, e eu disse, não, mas peraí, tem vários enfoques. Este está trazendo a ideia da educação, do ponto de vista muito profundo da educação, e do relacionamento internacional de alguém que está pesquisando na área. Isso é um grande desenvolvimento. Depois até, se tu quiser citar os trabalhos que tu está fazendo, é muito interessante. E aí tu começa a trazer pontos de vista diferentes. Então, talvez eu tenha que trazer alguém bem simples, alguém de um bairro para conversar. Eu tenho ideia de trazer alguém que está trabalhando com uma diretriz de sustentabilidade dentro da universidade. Que ontem a gente debateu sobre resíduos e a visão do pesquisador é muito diferente de quem vive o dia a dia e está lá dentro. Porque a informação que chega, a informação é manipulada, né? E o investimento também nisso, né, é importante, que daí a gente tem que falar em governo também, né? O governo precisa investir também em todas essas áreas de estudos, porque ela é intersetorial, ela é interdisciplinar. Não, mas só para complementar, e isso vai na questão, por exemplo, dos cortes da CAPES, né? Que os cortes dos investimentos para os bolsistas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que estão pesquisando na área. Então, isso daí mostra que também tem um desinteresse, porque eu acho que agora as pesquisas universitárias se encaminham também para uma linha mais sustentável, porque na academia já se trata como pré-concebida essas questões de sustentabilidade, né? Apesar de nem todas as pesquisas terem essa vinculação, terem esse entendimento, já é meio pré-concebida essa questão, né? Já, se falar no meio acadêmico, por exemplo, sobre extrativismo e desmatamento, ninguém vai ser favorável, né? E diferentemente do que a gente vê, por exemplo, foi divulgado um vídeo do governo federal que eles estavam fazendo uma entrega de lotes, acho que na região norte do país, e um madeireiro pegou o microfone e pediu pro presidente, pro Bolsonaro, não deixar, no caso, a fiscalização, queimar os equipamentos deles, que eles faziam a corte de madeira ilegal, desmatamento ilegal, né, a extração de madeira ilegal, e a gente vê isso sendo normalizado no sentido de que foi permitido uma pessoa falar isso em frente ao presidente, pedindo que não fosse queimadas coisas ilegais, e a mesma coisa que colocar, por exemplo,
o assassino na frente do juiz falar pra não ser preso porque, considerando que ele esteja certo, e o errado, ele não deixa de ser errado só porque a pessoa pensa que é certo, né? Então, eu acho que vai nesse sentido. Mais uma vez fazendo advogado do diabo, então, Gabriel. Obviamente, vocês já me conhecendo, sabem que eu concordo extremamente com isso, mas assim, ó, deixando amarrado aqui, será que esse cara tem informação que o que ele faz é ilegal? Na real, o cara que tá lá, que tá cortando a árvore, com perdão a palavra, assim, é um coitado, né, cara? O cara deve ganhar, sei lá, 10 reais por árvore cortada. O cara vai derrubar toda a floresta. Então, às vezes, a concepção dele, talvez ele não tenha esse conhecimento. É que ele O precisa chefe, sobreviver, daí não com importa a certeza. sustentabilidade. não, ele não vai pensar. É uma outra característica do ser humano aqui, que é um baita estudo, que é o imediatismo. O cara não pensa que amanhã aquilo vai fazer falta. Ele não é nem pensar, é entender que amanhã pode Com não certeza. ter água, pode não ter mais nada, não ter mais árvore para ele cortar, que aquilo ali tá errado, mas na verdade não ofereceram outra oportunidade pro cara. Luciano, esse papo meio de socialista. Não, cara, eu volto a Não, dizer, é cirúrgico, é matemático. Por ser engenheiro, eu acho que eu tenho uma visão mais reta do troço. Então, assim, vai cortar, se tu cortar, queimar, tu não vai ter amanhã. Tá? Ontem eu tô falando com um amigo meu sobre produção de tanino, que é utilizado para mandar. E onde os caras tiram da caça leva 7 anos. O crescimento de uma árvore para te poder cortar. Então, assim, tu tem que ter um planejamento para que não tá faltando tanino. Mas acontece que tu cortar uma árvore de anos lá, que cai num estrondo na A floresta. sequoia, por exemplo. Quanto tempo ela levou para crescer? verdade. Exatamente. E aí, assim, ó, isso é uma prática sustentável. Se eu vou trabalhar com floresta, eu certeza. tenho que ter um reflorestamento. Hoje eu tive que explicar para um cara. Não, é assim, ó, por exemplo, quem trabalha com madeira hoje para compra de madeira, ele tem que comprar madeira licenciada. Então tem origem da madeira. Isso é caro. Mas é um mecanismo de... é triste que o dinheiro vai para alguns órgãos de controle que não tem base nem sustento hoje. Mas a ideia de controle é interessante. Talvez esteja sendo mal feita ou mal utilizada. Mas a ideia de controle da origem da madeira é muito interessante. Aí nós vamos falar em extrativismo local, que a gente cita extrativismo, tá. Aí os caras vêm de fora extrair. Não entendeu? Dependendo de onde tu mora na Europa, tu não tem como cortar árvore. Entendeu? E tu tem uma população que vai precisar de árvore. E vai precisar da madeira. E vai precisar de insumos. Tá, onde tá? No Brasil. Não, então tu tem que ter um consumo adequado das coisas, entender esse consumo, porque as coisas levam tempo para se regenerar. O problema é que o homem trabalhou muito com as mas sem medir o que as novidades trariam. O plástico hoje... verdade. Mas é quando a gente fala em conhecimento, e aí eu vou retomar para a questão da responsabilidade e do interesse. Né? Aonde que o conhecimento está todo mundo tendo acesso. Está cada vez mais fácil. Mas para que lado que está indo a responsabilidade e o conhecimento e o interesse? E isso é outro gap que a gente tem. Porque quando a gente trabalha com conhecimento, ele tem que ser trabalhado para o ponto da gente ter essa visão, entender. E hoje, aí entra uma máxima estar antiga. sensível para esse todo. E hoje entra uma máxima que é uma coisa assim, qual foi o erro dos Estados Unidos depois da guerra do Japão? Não, eles pegaram e deram conhecimento para o Japão se tornar a potência que está. Entra esse tipo de paranoia ainda existe. Para mim estar no poder eu tenho que ter... E que conhecimento é perigoso, é muito sério. Conhecimento é perigoso. Eu não acho perigoso, eu acho que se todo mundo tem o mesmo conhecimento, tem chance de tu entender o bem comum e não entrar. Quem tem determinado interesse acha que o conhecimento é perigoso. Então, assim, o grande resumo de hoje é assim, a gente precisa do conhecimento, precisa da educação para te ter esse conhecimento e usar ele de forma adequada e não para benefício próprio, e uma compreensão toda do todo. É isso que a gente vê de forma social, ligando a educação com a Valência Inês e o social contigo. Mas retomando assim, Luciano, pegando a palavra novamente, eu acho que essa questão, por exemplo, do garimpeiro, claro, tem a questão individual de que ele tem
enfim, a subsistência dele vem daquela dali da extração da madeira, mas a gente também não pode ser inocente em pensar que ele tá cortando uma árvore, por exemplo, uma árvore tipo um pau-brasil, e ele mesmo vai vender aquela madeira. Não, tem todo um esquema por trás muito grande de, por exemplo, para exportar essa madeira, porque muito dela nem é consumida aqui no Brasil. Por exemplo, da questão da extração dos garimpeiros, que tem eles mesmos, eles fazem na ponta a extração, e muitas vezes eles acabam até morrendo, expostos à substância, por exemplo, o mercúrio, acabam morrendo na disputa por causa de achar um diamante, achar ouro, e acabam nesse esquema porque acaba sendo ilegal, então não tem nenhuma segurança e as pessoas acabam sendo vítimas desse sistema. Claro que eu entendo a questão de oportunidades, mas eu acho também que a gente, para entender melhor e trabalhar essa questão do meio ambiente no Brasil e sustentabilidade, a gente tem que pensar também nessa relação com o extrativismo, dessa questão do desmatamento. As condições de trabalho. Sim, com certeza, porque principalmente aí vai uma questão de que a gente, no Brasil, foi muito tarde que a gente começou a demarcar as terras indígenas, que são as terras, os locais onde mais tem preservação, porque o modo de vida deles, apesar de extraírem da natureza, é um modo que é sustentável, porque entende a relação com o todo, com a natureza, entende como parte daquele ambiente. E no momento que acontece essas pessoas, por exemplo, vão lá com garimpo, com desmatamento, extrair madeira, extrair qualquer outro insumo natural, recurso natural, e se a gente acaba entendendo, a gente tem que pensar em oportunidades para as pessoas, mas tem que combater, tem que fiscalizar, tem que estar frequente ali naquelas áreas para não permitir que aquilo aconteça, porque senão a gente vai perdendo áreas. A gente está vendo o Brasil agora está atingindo o ápice de taxa de desmatamento, e porque muitas vezes a gente pega e entende, eu acho, essa questão, e não é da tua fala em relação a individual do madeireiro, mas é no ponto de que é um todo que tem que se pensar por trás desse esquema, que tem pessoas que ganham muito dinheiro na exportação da madeira, na exportação desses diamantes de sangue, muitas vezes, né? Que vem manchados. Vamos falar então nos 5 P's da ODS, vamos voltar para o ODS, tá? Os 5 P's da ODS, o que é? O que são os 5 P's da ODS? Para falar em prosperidade, que é os 5 P's da sustentabilidade, que eles chamam, né? Para falar em prosperidade, não tem como falar em prosperidade sem falar em parceria, sem falar em pessoas, sem falar em paz, não é? Com certeza. Então é uma coisa que puxa a outra. E quando a gente tem a questão dos interesses, a gente precisa ter equidade. E equilíbrio. A grande ideia de trazer isso é assim, hoje estamos numa posição confortável de nossas vidas, onde a gente está. E às vezes a gente esquece, tem que ter essa empatia. Exatamente. Eu entendo. Eu tenho uma plena noção, não estou tirando culpa de ninguém, não. A ideia é provocar para a gente ouvir. Justamente por ter uma postura, talvez, quando tinha tua idade, mais extremista, mais... Tá? Talvez por isso tenha feito engenharia. Ativista. Ativista acho que ainda somos, né, Inês? Teimosos. Mas a ideia disso é assim, tem muita coisa envolvida. Então, assim, por isso, também não estou defendendo governo nenhum, porque eu acho que se tu escolhe alguém para te representar, tu escolhe para essa pessoa tomar uma ação que tu tomaria. Por isso está tão difícil hoje. É verdade. Mas assim, no momento que o cara é obrigado a pegar e vender um negócio que ele nem sabe o impacto que vai ter, porque ele precisa daquilo para comer. Porque quem ganha dinheiro não é o madeireiro, cara. Não é o madeireiro. Não é o cara que cortou a árvore. E não pensemos nós também que a gente tem um conhecimento que a gente tem todo o conhecimento. Claro que não. Porque um exemplo são os indígenas. Vocês já ouviram uma reportagem maravilhosa que, estudando lá os indígenas na sua área, na sua região, eles moravam a quilômetros do rio, porque eles consideram que é sustentável manter o rio com a sua mata ciliar intacta. Sempre então, lembrando que o único bicho que pega
e defeca no mesmo lugar que bebe água é o homem. Isso é o maior absurdo que podemos ter. Né? Dentro dessa nossa nova visão de mundo, porque os índios não primários faziam não estavam fazendo isso. Já Eles sabiam, né? É verdade. Então, quando eu vi aquela. Até eu acho que eu compartilhei aquela reportagem. Que olha que interessante nós achar que os indígenas, então, que eram selvagens. são os primitivos, que não sabem as coisas, mas eles mantinham uma certa vida, que é o estilo de vida, né? Que tá falando, né, Gabriel? É o nosso estilo de vida que está tornando insustentável a nossa vida. A ideia de saber o que acha que sabe é o suficiente. Então nós aí, os teimosos, né, Inês, sempre estudando. O velho, que dizia minha mãe, né, estudando e segue estudando. A gente nunca sabe de tudo. Nunca. A gente vai e até porque também está sempre surgindo coisas novas, né? Eu acho que esse é o grande ponto do ser humano, entendeu? O ponto de corte do ser humano é o ser humano achar que é sustentável, ele ser sustentável, autossustentável. Não, tu não entendeu, tu precisa do meio. Do mesmo jeito que eu brinco muito ao governo. Não, o lance do governo não gera renda. Quem gera renda é nós pro governo. É verdade. Tá, e aí vamos voltar então para essa questão do governo. Para não falar em questão partidária, vamos falar em liderança, né? Porque a gente precisa de líderes, a gente tem líderes que são pessoas que vão conduzir sempre mais, né? Sempre somos líderes, cada um de nós, no nosso espaço, a gente também Você trabalha muito nisso, educação, né? Então, falar na liderança, né? De que um pai ou uma mãe são líderes, né? Hoje se trabalha muito com as crianças, uma questão pedagógica. Líder em mim, os projetos que tem, a árvore dos sete hábitos. Se Então, trabalha muito com isso. Hoje se trabalha com as crianças, uma grande formação de líderes. E também se coloca muita responsabilidade nas crianças, como se as crianças fossem aprender algo para ir lá sensibilizar o pai e a mãe. Não, vamos chamar para nossa responsabilidade de adulto. Isso é complicado, né? né? O que sustentabilidade tem a ver com isso? Valorização da vida. Porque precisamos valorizar. Se eu estou num local onde eu vou estar matando os animais, vou estar matando a natureza, a flora, a fauna, eu vou estar estragando a água que eu bebo, eu não estou valorizando a vida. Né? Se a terra arrasar da construção, né? Eu vou construir algo, primeiro eu vou arrasar aquela terra, eu termino com tudo que tem ali de positivo naquele local para daí construir uma coisa nova. E às vezes botar só cimento, né? E só cimento. Então, o que eu estou valorizando de vida no meu estilo de vida, no meu modo de vivente aí? Eu não estou valorizando a vida. Estou valorizando uma tecnologia, uma facilidade, algo só para o meu bem, não para o bem do todo. Porque quando a gente fala em natureza, o bem é comum, né? A água é não pública. só a natureza, né? A gente tem que ter essa percepção, né? Tem que ter a percepção, porque a gente por mais individualista que acredita ser, a gente vive em comunidade. É que o meio ambiente também não entende essas divisões individuais, né? Pro meio ambiente é tudo. Pro meio ambiente não existe essas divisões artificiais que são os limites geográficos da cidade, dos países. As fronteiras, né? As fronteiras que são artificiais foram criadas por nós, né? Pela humanidade. As relações internacionais devem trabalhar muito isso. Sim. A questão, né, das fronteiras e dos direitos comuns, né? Sim. Muito legal. Pra gente concluir, então, o programa de hoje. Eu sempre me encanto, né? Eu sempre toco lenha na fogueira. O Gabriel já é o segundo programa que eu tô participando e já viu que eu adoro tocar uma lenha na fogueira. Inês, que já me conhece de outros envolvimentos, sabe que chega na hora, eu tenho que dar uma perguntinha aquela, né? Então, assim, a gente conversou. O base tem sido uma construção, através dos episódios, né? Sobre o que a gente precisa para ser ponto de mudança. Então, assim, a gente já falou nos outros programas de informação, educação, entendeu? É o principal. Talvez hoje eu acho que a gente entender que faz parte de um todo. Qual seria o objetivo mais adequado para a gente chegar a esse equilíbrio de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. A gente permanecer aqui, porque alguns pontos, alguns autores acham que a gente está num ponto de corte, que se a gente se tornar, começar a ser sustentável agora, já não dá mais a volta. Eu já li isso em algumas matérias, tem um promotor que já usou isso, já veio apresentar, que é o Martini. Então, assim, quais são as ações
hoje, qual é o ponto de vista de vocês? Ações imediatas, com poucas palavras, o que a gente pode fazer para começar a ser sustentável, para ter a virada da chave? Para trabalhar com sustentabilidade. Vamos deixar tu começar, Gabriel, que eu nem sempre te cortando. Bem capaz. Eu acho que, assim, para ser breve, é uma questão de buscar mudar. Tu vê que... tu criar um incômodo. Eu acho que essa questão de tu ser comovido e tu ter um incômodo, se sentir incomodado por ver algo acontecendo, que nem é uma tática que muitos movimentos vêm adotando, por exemplo, o movimento vegano, em mostrar, por exemplo, o sofrimento dos animais para que haja mudança nos seus hábitos, nos hábitos alimentares das pessoas. Isso é uma coisa efetiva, e no momento que tu começa a mudar teus hábitos, mesmo de uma forma por pequenos hábitos mesmos, isso acaba tendo um impacto no todo, no geral. Então, por exemplo, tu deixa de comer carne um dia na semana, tu já não tá, por exemplo, contribuindo com toda a questão da pecuária, da expansão da fronteira agrícola, toda essa questão, por exemplo, a produção da soja, que é o Brasil mais produz soja no mundo, e é nessa questão, sabe? Já tem um impacto na questão de água, por exemplo, que o gasto de água para se produzir, acho que um boi, 1 quilo de carne eu não me lembro quantos litros, mas são dezenas de litros de água. Então tem toda uma questão de impacto, simplesmente por deixar de fazer um dia, tu não fazer refeição com carne. Então isso tem um impacto gigante, como eu falei anteriormente, da minha irmã que virou vegetariana, e a gente mudou os hábitos alimentares lá em casa, e isso acaba tendo um impacto muito grande. E mesmo eu acho que hoje em dia, eu acho que menos do que antes, do que antigamente, é que existia um certo preconceito com as pessoas que adotavam hábitos mais ecológicos. Então, por exemplo, usar ecobag, por exemplo, sei lá, fazer separação do lixo, hábitos assim. As pessoas antes tinham uma certa... por que tu vai fazer? Por exemplo, a questão dos canudos. Hoje em dia estão usando muito canudo em metal, né? Não estão usando copo mais plástico em muitos lugares. E antigamente tinha essa... por que tu vai fazer isso? Não sei o que lá, joga bituca de cigarro na rua. Hoje em dia já é diferente, já tá se mudando a percepção, né? E eu acho que isso, independente para as pessoas que estão assistindo, independente do que vão falar sobre o que tu esteja fazendo, eu acho que tem que persistir, porque fazendo ou não as pessoas continuam falando. Então eu acho que tu tem que fazer o que tu acha que a tua consciência requer que tu faça, né? Então, fazer os hábitos ali, mudar os seus hábitos e ter a consciência tranquila de que tá fazendo certo, independente do teu contexto, se ele tá te dizendo o contrário, porque muitas vezes é difícil fazer num contexto que as pessoas não entendem isso, mas aos pouquinhos tu vai modificando o teu redor. Acho que, pra ser breve, acabei não sendo breve, mas... faz parte. Acho que a gente tá vivendo num mundo que a gente vai conseguir ser 100% sustentável. Eu também acho que não. É uma redução de danos importantíssima que nós temos que trabalhar. Né? Precisamos de tempo. Nosso modo de vida, nosso estilo de vida tinha que voltar a ser primitivo de uma forma para ser 100%. E a população é muito grande também no mundo hoje, né? Então a gente produz muita coisa também por causa disso. Então a gente precisa trabalhar em redução de danos, né? Tudo que está sendo danoso à vida precisa ser questionado. Então, a outra palavra para mim é questionar-se. Questionar-se. Se indignar com aquilo que não está legal, participar, falar. Questionar. Né? É uma palavra que eu adoro. E é por isso que a gente precisa estar sempre nesses momentos trocando, porque eu gosto meu pai me ensinou... Tudo depende do ponto de vista em que é visto o ponto. Né? Muito bom. Então, eu tenho um desenho muito legal nisso, que tá um 6 no chão, né? O 6 tá pro Gabriel, mas para mim tá 9. Então, vamos conversar aqui para nós entender o que para nós está significando aquilo ali. Né? E isso faz com que a gente tenha que estar sempre em diálogo. Então, uma sociedade tem que ser dialógica. E eu vou referir o meu querido Paulo Freire. Paulo Freire sempre nos chamou para isso. A pedagogia da esperança, a pedagogia da indignação. Esse foi o ano que eu estudei muito Paulo Freire. Pedagogia do oprimido. Então, eu vou sempre seguir dentro da minha formação todos esses embasamentos para poder participar e contribuir. Porque esse é o nosso papel. E aí, estamos aí para isso, né, Gabriel? Cada um aqui falando uma professora, ali falando um aluno, né? E a gente vai fazer quantas construções junto dentro da educação.
Então é isso que eu acredito que é, né? É participação, é questionamento. Questionamento. Eu quero então agradecer a participação de vocês, o Gabriel Constantino, a professora Maria Inês. Agradecer mais uma vez essa iniciativa da Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processo produtivo, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistema de gestão integrada. A nossa amada Rádio Filho da Rock, uma rádio empoderada. E o nosso Estúdio Hope aqui, a nossa casa, onde produção é uma arte. Queria agradecer a presença de todos e vou frisar mais uma vez, eu adoro a palavra questionar, que é o que eu ensinei, tenho ensinado minhas filhas em casa. Tá assim, estão te apresentando uma coisa, por melhor que ela seja, questiona. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e até breve mais um programa Base Obrigada. Ambiental. Eu que agradeço. Obrigadão.